Amém, glória a Deus. Paz de Jesus para você, seja muito bem-vindo, querido visitante, seja muito bem-vindo, querido irmão da IB Supere, seja muito bem-vindo você que está conectado conosco, também prestando ao Senhor esse culto, essa celebração e essa festa em adoração ao nome dEle. Nós aprendemos ao olhar para as Sagradas Escrituras que toda vez que nós nos reunimos como Igreja do Senhor Jesus, nós temos muito mais motivos e a nossa intencionalidade é de oferecer para Ele a nossa vida e coisas do que estarmos recebendo alguma coisa. E por graça e misericórdia Ele nos visita. E na intencionalidade que temos de nos reunirmos diante da pessoa certa, com um propósito certo, de repartir com Ele aquilo que Ele mesmo nos deu, a vida, a alegria, os recursos, a gratidão e a honra, Ele nos visita. Porque o Senhor, Ele se manifesta num ambiente de honra, num ambiente de lealdade. E o que é o ambiente de honra? O ambiente de honra é a atmosfera criada pelo desejo do coração do homem, da mulher, da família espiritual, da família biológica, de querer a presença de Deus, de honrar a presença de Deus, de honrar a sua palavra e valorizar os seus sábios, poderosos, eternos conselhos que vêm da sua palavra. Neste ambiente, Deus se manifesta. Neste ambiente, Deus visita, traz cura, traz provisão, faz o impossível, revela coisas outrora nunca reveladas antes. Todas as vezes que pessoas se encontraram com o Senhor, de maneira honrosa, desejaram dar o devido valor a Ele, Ele se manifestou de maneira celestial e extraordinária. E o nosso desejo ao orar para que acontecessem essas duas celebrações era que este momento acontecesse em sua vida, acontecesse em nossas vidas. Você que está em casa se preparou para receber a presença do Senhor. Você que adentrou por essas portas também se preparou para receber a presença do Senhor. Apesar de sermos pessoas imperfeitas, pelo sangue de Cristo Jesus, pelo sacrifício de Jesus, Ele nos reconciliou com o Pai. E fomos amados pelo Pai, porque o Filho nos amou. E isso deu livre acesso através do perdão a estarmos sendo ouvidos por Ele e também ouvirmos Ele. Isso faz desse momento muito especial, porque o Senhor está aqui com o seu Santo Espírito. Ele se faz presente, sondando corações e mentes. Ele está aqui para cumprir o propósito do Pai, de salvar, de curar, de confortar, de empoderar, de revelar, de enviar para um novo tempo, para uma nova vida. Você deseja isso? Você veio com essa intenção? Amém. Então nós estamos conectados no mesmo propósito. E a Bíblia fala outra coisa para nós, a palavra de Deus, que quando há unidade nas intenções, Deus também se manifesta. Onde há divisões, não. Onde há facções, não. Mas onde há unidade de propósitos, Deus se manifesta. E Ele se manifesta com força. Ele se manifesta com graça e misericórdia. Nós queremos isso. Muito bom receber você aqui com esse mesmo propósito. Apesar de todos os desafios que ainda enfrentamos, o Pai tem se revelado muito bondoso, trazendo soluções inéditas para nós. Temos mais uma vacina aprovada, temos a possibilidade de revelar o amor dele em tempos desafiadores, e ele tem sido muito bom para nós. Bom, então continue orando, intercedendo, crendo em dias melhores, servindo ao Senhor com bastante alegria, e não se esqueça desse espaço de tomar as devidas precauções e cuidados, utilizar a sua máscara tapando seu nariz e a sua boca, por favor. Em breve nós nos libertaremos disso, mas nesse momento é necessário cumprirmos todos os protocolos de segurança possíveis. Nós estamos vivendo o ano do avivamento. Então você que está em casa e você que está aqui,
tem acompanhado a série de mensagens. Se você não assistiu as primeiras, convido você a visitar o nosso canal lá no YouTube, Igreja Batista Supere. Se inscreva lá no canal. Existem mais de uma centena de mensagens, de séries de mensagens, para você estar edificando a sua vida. E para você também, que é membro da nossa família, a família espiritual IB Supere, estar conectado com aquilo que o Espírito Santo de Deus está ministrando à sua família espiritual. Porque para que Deus se manifeste e haja um avivamento de verdade, precisamos andar ligados e conectados. Então você que está de férias, um tempo de descanso, você que ainda está em casa, que faz parte do grupo de risco, você que somente quis descansar hoje, depois não deixe de visitar, se ainda não visitou, e acompanhar todas as mensagens desde a primeira mensagem, ok? Siga a gente também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, para você estar atento a tudo aquilo que está acontecendo em nossa igreja. Nós voltamos já, na verdade nós nunca paramos, mas nós já voltamos do recesso como uma igreja em células e já estamos conectados em células online, e você é convidado a estar fazendo parte de uma célula, porque a célula, ela é a extensão da igreja. É a igreja reunida durante a semana, conectada, orando uns pelos outros, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, sendo edificados uns pelos outros e evangelizando, revelando o amor de Deus à vida de outras pessoas. Uma igreja avivada e uma célula avivada, ela cresce, ela se multiplica para a glória de Deus, porque o nosso propósito e a nossa missão é o propósito e a missão de Jesus Cristo. Então você que é membro dessa família e ainda não está conectado em uma célula, é o momento de você estar conectado nesta célula, porque nós começaremos também uma nova série de estudos alinhados àquilo que o Senhor tem revelado para nós como igreja para este ano, para os próximos dias. Alinhados nesse mesmo propósito também, eu quero convidar você a estar adquirindo lá atrás, eu não sei se ainda tem, o nosso devocional do ano, a Trindade. Foi escrito pelo pastor Carlito Paz e nós adotamos já essa prática em nossa igreja há alguns anos, de termos o nosso momento intencional diante do Senhor com devocional e leitura da palavra de Deus. E se você está acompanhando a leitura da palavra de Deus, em nome de Jesus, você que nunca fez isso, vai ler a palavra de Deus, vai ser empoderado e abençoado por ela, porque você vai lê-la o ano inteiro. Nós já estamos em qual livro? Levítico. E ali nós estamos aprendendo como um Deus que é santo, mesmo diante da falência do homem e da humanidade por causa do seu pecado, se afastado de Deus e ter se tornado impuro, Deus, ele acessibiliza novamente o contato dos seres humanos para com Deus através dos ritos sacrificiais da época. Estamos aprendendo e revendo tudo isso, porque o pecado do homem manchou tanto e o afastou tanto de Deus, de um Deus que é santo, que foi necessário no Antigo Testamento todos aqueles rituais de purificação para que Deus fizesse habitação no meio do povo. E avivamento de verdade é quando Deus faz habitação no meio do povo e esse povo multiplica essa habitação e essa presença de Deus. E nesse devocional nós estamos sendo enriquecidos com essas verdades. Hoje vivemos na nova aliança, não precisamos mais fazer sacrifícios, não somos legalistas porque sabemos que não são nossos esforços que nos aproximam de Deus, sabemos que somos aceitos e amados por Deus exatamente como estamos, mas somos convidados a nos tornarmos aquilo que fomos criados para ser em Cristo Jesus, santos e separados para a glória dele. Estamos nessa jornada de edificação juntos e todo mundo ganha quando nós estamos alinhados e somos abastecidos pela palavra de Deus. E você pode visitar também a nossa pequena livraria ali com livros profundos, selecionados por mim, pelos pastores e líderes dessa igreja, livros que nós lemos, que nos abençoaram para edificar a sua vida. E por último, estão abertas também as inscrições para o ciclo do Celebrando a Restauração 2021. Celebrando a Restauração, uma pastoral de cura, de restauração, pautadas na palavra de Deus, na pessoa de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo.
para aprendermos a nos libertarmos de tudo aquilo que nos escraviza. Maus hábitos, pensamentos destrutivos, emoções danificadas pelo tempo, pelas pessoas, pelas experiências, e também nos libertarmos desse pecado que tanto tem nos paralisado de avançar. Então você pode acessar o site da igreja, você pode acessar as redes sociais da igreja, e esta semana serão liberados links também nas nossas redes sociais para que você faça a sua inscrição. Já temos mais de 100 de pessoas inscritas. Os grupos pastorais acontecerão online para todas as faixas etárias e a celebração voltará em março, presencial, na Quinta da Restauração, às 19h30. Então, tudo o que Deus tem nos dado para que possamos ser pessoas avivadas, famílias avivadas e uma igreja avivada está disponível em Cristo Jesus, através dos ministérios que Ele deu para essa igreja, para que você, sua família, seus filhos, seu ministério seja avivado nesse ano de 2021. E dando continuidade à nossa série de mensagens, hoje nós vamos meditar e conversar um pouquinho mais sobre avivamento em família. Nós falamos na semana passada sobre esse tema e hoje nós vamos falar de algo crucial, importantíssimo, que sem ele um avivamento familiar não acontece, que é o tema cultivando a lealdade em família. Se você trouxe o seu papel e a sua caneta, anote. Deus vai revelar coisas muito especiais para você, eu creio, não só as que Ele revelou para mim, mas Ele vai revelar outras coisas que Ele não revelou para mim, porque Ele vai falar também especificamente com você, a partir das suas necessidades, a partir das questões que você precisa aprender e identificar. Cultivando a lealdade em família. Por quê? Porque a lealdade em família é o caminho para o avivamento. Para tanto, nós precisamos conceituar primeiro o que é lealdade e a importância de cultivarmos a lealdade em família. Então eu vou começar primeiro pelo cultivo da lealdade em família, dando ênfase a que tipo de pessoas eu estou me dirigindo quando eu falo família. Eu estou falando para a família biológica e para a família espiritual. Durante alguns anos foi ensinado para nós uma prioridade na nossa vida, e principalmente no meio cristão, eu posso falar do meio que eu vim, de que nós teríamos uma prioridade de investimento de tempo, de recursos e de lealdade. Já já eu vou explicar o que é lealdade. Nós fizemos uma pirâmide onde nós conceituamos, em inspiração à pirâmide de Maslow, as necessidades básicas dos seres humanos atenciosas, de que nesta pirâmide nós diferenciaríamos o que está no topo como mais importante e classificaríamos como menos importante as coisas que viriam depois. E eu estou falando do conceito familiar, família biológica e família espiritual. Então vamos lá, no topo da pirâmide estava assim: em primeiro lugar na vida de um cristão deve vir Deus. Todo mundo comigo aqui já ouviu falar isso naquela pirâmide? Deus está no topo. Em segundo lugar vinha o quê? Você pode responder? A família, né? Mas qual família? Geralmente dava-se honra, prioridade à família biológica. E aí em terceiro lugar, se sobrasse tempo, se tivesse força, porque não é tão importante quanto Deus, porque a igreja parece que não era tão importante assim para Deus. Nós criávamos em nossas cabeças, mesmo que o autor dessa pirâmide não teve a intenção ou a vontade de classificá-la dessa maneira, nós classificávamos como níveis de prioridade, de importância dessa maneira. Primeiro Deus, segundo a família biológica e terceiro a igreja. Nós nem conceituávamos a igreja como a Bíblia ensina, que a igreja é a família de Deus. Nós conceituávamos que a importância é Deus, depois a família biológica e, se sobrar algum tempinho, a igreja. Porque nós classificávamos igreja como estrutura física, aquilo que a gente vai para cultuar, para cantar aos domingos. Então tem muita gente que ainda acha que igreja é isso que acontece no domingo. Não, a igreja se reúne aos domingos no tabernáculo
para, unidas em um propósito único, celebrarem a presença do Pai e começarem a semana na comunhão, porque comunhão é um dos propósitos de Deus. Ele criou o seu povo para festejar. No Antigo Testamento o povo se reunia para se festejar o nome do Senhor, as maravilhas, as obras, do que Ele fez, do que Ele ainda vai fazer. Aí depois na pirâmide vinha Deus, família biológica, igreja e trabalho. Na estrutura verdadeira bíblica estabelecidas por Deus, essa não é a prioridade. Eu estou lembrando a você do que eu já falei. Em Deus e na palavra de Deus, a prioridade sempre vai ser Ele. Então pensa num círculo oval, no centro está Jesus Cristo e todas as outras coisas em volta devem glorificar o nome dEle, devem existir para a glória dEle. Então Jesus está no centro. Faça um círculo, Jesus está no centro. Em torno de Jesus deve circuncidar a nossa dependência e honra a Ele. Então em volta vem família, igreja, trabalho, sonhos, faculdade, vida financeira, negócios, e tudo deve ser convertido para o centro. Quem é o centro? Jesus Cristo. Quando nós agimos dessa maneira, dessa dinâmica, nós estamos sendo resgatados e voltando para as Sagradas Escrituras. A nossa vida está se voltando para o trilho. Então hoje nós vamos conversar sobre cultivando a lealdade em família. Que família? Biológica e espiritual. Até porque, quando nós paramos para pensar e ver biblicamente a importância da família espiritual, ela vai muito além da família biológica. Eu posso até ousar a dizer para você que ela é até muito mais importante do que a família puramente biológica. E eu vou explicar para você por quê. Porque toda família espiritual é biológica, mas nem toda família biológica é espiritual. Porque toda família biológica vai morrer, mas toda família biológica que se tornou na família espiritual vai viver eternamente. Nem todos da família biológica vão estar juntos e viver eternamente nos céus, mas todos verdadeiramente da família espiritual, que é a família de Deus, a igreja, vão viver juntos eternamente. Você pegou isso? Levante a sua mão. Isso é crucial e importantíssimo para a sua vida e para a sua caminhada na terra e seu relacionamento com Deus, como o meu também. E eu vou explicar mais um pouquinho por quê. Por quê? Porque nem todo mundo da sua família biológica vai reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. E mesmo contra o nosso desejo e contra a vontade de Deus, que amou toda a humanidade, essas pessoas vão escolher viver eternamente afastadas de Deus. Família biológica. Mas todos da família espiritual, que não são melhores do que aqueles da nossa família biológica, que não reconheceram e se renderam a Jesus como Senhor e Salvador, todas elas, não por perfeição, mas por terem se rendido em obediência à graça de Jesus, ao amor de Jesus, ao perdão de Jesus, viverão eternamente uns para com os outros. Aí você começa a entender um pouquinho por que é tão importante a gente aprender a viver e a conviver pautado no amor. Porque sem amor, a família espiritual, ela não vai viver como Jesus a criou para viver. Mas também ela não vai transmitir em testemunho a verdadeira identidade da família espiritual na família biológica, para que a família biológica se torne a família espiritual. Você está entendendo? Levante a mão, em nome de Jesus. Nós estamos trabalhando para melhorar um pouquinho a acústica da nossa igreja. O problema não está no som, o problema é que a igreja ficou maior e nós temos que fazer alguns trabalhos acústicos. Estamos investindo orações e recursos para resolver isso. Então, voltando à importância, a minha família biológica não é mais importante que a minha família espiritual. E nem a minha família espiritual é mais importante do que a minha família biológica. Na verdade, Deus presenteou-nos com a família espiritual, porque foi propósito dele desde o princípio, ser pai de muitos filhos, e Jesus ser Senhor e irmão de muitos irmãos, o primogênito de todos, o primogênito de toda a criação. Deus nos olhou e disse: eu quero uma grande família vivendo bem,
vivendo de maneira harmônica, sábia, mas também cumprindo seus propósitos aqui na terra, a começar por onde? Na família biológica, se estendendo aos parentes e amigos, se estendendo ao bairro, se estendendo à sociedade, à cidade, ao país e ao mundo. Porque todo mundo deseja ter uma família muito bem sucedida. Então, para que isso aconteça, eu preciso voltar a viver em lealdade. Agora vamos para o conceito de lealdade, uma vez que o conceito de família ficou muito bem claro para você. A palavra de Deus nos diz em Efésios 2, 19 a 22, e aí não está aqui na mensagem, não precisa ficar preocupado, filho, não está aí. Para você anotar ou abrir aí agora no seu aplicativo, na sua Bíblia, para ratificar biblicamente o que eu acabei de falar, para que não pareça ser só uma opinião do pastor. Então abra sua Bíblia aí na sua casa, diz assim Efésios 2, 19 e 22, para confirmar tudo aquilo que eu falei, porque eu espero que você duvide de tudo que eu falo, e aí você vai para casa, pegue as Sagradas Escrituras e veja se é verdade. Seja melhor do que os bereanos, não acredite na minha pose, na minha maneira de comunicar, duvide de tudo que eu estou falando para você. Vai para casa, abra as Sagradas Escrituras e veja que se tudo que está sendo compartilhado aqui é verdadeiro e é bíblico. E eu não tenho problema com pessoas que duvidam de mim, elas têm que duvidar de mim, elas não podem duvidar das Sagradas Escrituras. Efésios 2, 19 a 22 diz assim a palavra do Senhor, sobre a nossa nova identidade, nascidos em Jesus, perdoados em Jesus, regenerados em Jesus. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros. Em algumas versões está imigrantes. Pelo contrário, agora em Cristo Jesus, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Sublinhe isso. Membros da família de Deus. Você em Cristo Jesus passou a não ser mais somente parte da sua família biológica. Agora você faz parte da grande família de Deus, que foi criada para a eternidade, para viver os propósitos de Deus e voltar para a sua família biológica revelando isso, vivendo isso, desfrutando dessa maravilha de ter sido recebido pelo Pai. E ele continua, nos tornamos família de Deus, edificados, quer dizer, construídos sobre o fundamento dos apóstolos. Fundamento dos apóstolos significa tudo que eles aprenderam de Jesus, tudo que eles viram de Jesus, tudo que eles receberam de Jesus, se tornou fundamento para a edificação da nova vida deles e logo da família deles, que fluiu da família espiritual para a família biológica, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos, dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra angular deste alicerce. O que o apóstolo Paulo estava falando? Antigamente, as pessoas edificavam as suas casas com pedras, mas tinha uma pedra que era a principal, que era a maior, e todas as outras pedras eram apoiadas nela para a construção segura do alicerce da casa, onde a família ia habitar. Então este alicerce, o apóstolo Paulo lembra que é Jesus Cristo. Quem constrói nele, constrói para a eternidade. E é isso que nós desejamos para a nossa casa. Então o que gera isso como atitude? No convívio familiar biológico, no convívio familiar e espiritual, família biológica e espiritual, isso gera lealdade. Então vamos para o conceito de lealdade, porque sem lealdade não acontecerá avivamento. Deus não vai nos visitar, porque no ambiente de deslealdade Deus não se manifesta. Numa família onde é cultivada a deslealdade, Deus quer curá-la, mas Ele também não se manifesta. Uma vida pautada na deslealdade, ela não receberá o grande presente da regeneração em Cristo Jesus. Porque onde há deslealdade, Deus não pode se aproximar. Porque onde há deslealdade, há desonra.
A desonra à palavra, aos princípios, aos valores que Deus instituiu para o ser humano e para a formação familiar. Como é que a Bíblia diz que eu estou sendo leal para com o Senhor? Quando eu respeito os processos. A palavra de Deus diz: é melhor casar-se do que ficar se abrasando. Quando eu ouço o que a palavra de Deus diz, eu estou o quê? Honrando e sendo leal ao Senhor. Porque eu nasci de novo. A minha vida agora é edificada na rocha, no alicerce. Então me casei. Estou fazendo exatamente como Deus propôs. Para quê? Só para assinar um papel e cumprir uma lei? Não. Para receber as bênçãos de Deus e ser um instrumento de honra e testemunho para a sociedade, fortalecendo os vínculos de compromisso familiares. Termina quando eu assino um papel de casamento? Quando eu recebo a bênção do pastor no altar? Não, não termina, começa. Mas começa do jeito certo e deve permanecer em lealdade a Deus e a sua palavra para continuar sendo edificado em poder, graça, amor e os benefícios do Pai. Existe namoro e noivado na Bíblia, existe. Maria estava prometida a José, noivado. Não está lá a palavra diretamente como nós a conhecemos hoje, mas está lá. Não é uma invenção cultural, é um princípio de lealdade à palavra de Deus. E quem é leal a Deus vai ser alcançado pelo Senhor. Então, fornicação continua sendo uma atitude de deslealdade a Deus e de prejuízo para cada um de nós. Porque eu desejo viver no ano de 2021 coisas novas em família. Não dá para continuar fazendo a mesma coisa. Eu quero ter uma reviravolta na minha vida emocional, na minha vida espiritual. Não dá para continuar fazendo as mesmas coisas. A presença de Deus é que torna o avivamento real. E o compartilhamento da presença de Deus em atitudes é que revela a verdade dos céus. Nós não podemos cair nessa ondinha que está surgindo, não só hoje, desde que mundo é mundo existe, de segmentos de pessoas criando ideologias e sofismas em relação ao combate aos conceitos de Deus. Já falei isso com você nas 3 últimas mensagens e na passada também, porque a nossa cabeça é dirigida pela lealdade. Lealdade a Deus, lealdade à sua palavra. Então vamos lá, pastor, o que é lealdade? Anote aí. Lealdade no nosso dicionário diz assim: lealdade é respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a probidade. Vou repetir: respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a probidade, que confere o devido valor. Então todo o ambiente de lealdade vai ser gerado atitudes de honra. Primeiramente, honra a Deus. Eu observo a sua palavra, ela não é um peso, ela é um presente para a edificação da minha vida. E ele revelou essa palavra através da sua igreja. Ele falou para Pedro: Pedro, eu edificarei a minha igreja. Ela não é invenção humana. Apesar dos humanos tentarem destruí-la, apesar dos maus testemunhos, apesar de pessoas quererem trazer ideologias e filosofias separatistas, de dicotomia dentro da igreja, preto tem que ser diferente de branco, branco tem que levantar a bandeira contra negro, negro contra branco, e essa baboseira que existe na terra para dividir você, para ocupar você com ideologias destrutivas para a sua vida, porque a verdadeira justiça entre os seres humanos só vai acontecer quando se converterem de verdade a Jesus Cristo. Nenhum ser humano na face da terra foi capaz de trazer a unidade que o povo necessita. Nem o próprio pastor Martin Luther King, que foi um dos maiores militantes nessa área. Porque só Jesus, ele pregava Jesus. A luta era pacífica, de não rendição a divisões, a maldade, a pagar o mal com o mal, mas o bem com o bem a partir do que Deus orientava. Não era uma militância que besterol é esse? Se uma menina da cor preta decide namorar com um menino que é da cor branca, ela é chamada de palmiteira. Eu descobri isso essa semana. Por um rapaz que está namorando e foram cair em cima dele chamando de palmiteiro. Por quê? Não, porque preto só pode namorar com quem é da cor preta, e branco só pode namorar com quem é da cor branca. Onde está escrito isso?
Com todo respeito, foi aquele teu professorzinho da universidade que falou isso para você e você acredita? Quem é que governa a tua vida, rapaz? Quem é que governa a tua vida, moça? Os princípios para a criação da palavra de Deus são totalmente diferentes das ideologias humanas. Elas servem para dividir, elas servem para destruir. E aí o cara ou a menina é marginalizado porque decidiu casar com alguém que ele se apaixonou de verdade, não só pela aparência, mas pelo conteúdo que existia, pela decisão de amar aquela pessoa. A pessoa é considerada uma traidora. Que mundo nós chegamos? O mundo está chato, irmãos. Eu sei que o mundo é redondo, mas ele está chato. Era para você rir, eu li isso no Instagram, achei bonitinho. A terra é redonda, mas está ficando chata, porque sem Jesus é chata mesmo. É cheia de invenções humanas de deslealdade para destruir. Então a lealdade é o respeito aos princípios que Deus estabeleceu, que norteiam a honra. A honra é o quê? É a prática de conferir às pessoas o devido valor. Então vamos lá, lealdade se manifestando em honra na família espiritual e na família biológica. Primeiro, como é que eu sei que eu estou honrando a minha família? Vamos começar aí pelo conceito, porque a partir do conceito que está aqui na nossa cabeça, nós criamos um princípio de moralidade e nós criamos também princípios e valores. E aí nós temos questões morais, que são práticas que norteiam a nossa prática de vida a partir dos valores e conceitos que nós firmamos sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as situações, sobre as circunstâncias. Só que a nossa mente não foi renovada em Jesus. A Bíblia vai dizer que você que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Mas a palavra de Deus também diz que não há nada de novo debaixo dos céus. Então, se as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, agora eu sou dirigido pelos céus, porque só há coisas novas reveladas dos céus, porque tudo que está aqui na terra é velho, é antigo e não trouxe as soluções devidas, a não ser que tenham sido as orientações da palavra de Deus. Então eu tenho a mente de Cristo. Então como se processa a prática da honra como alguém que tem a mente de Cristo? Respondendo perguntinhas simples, como por exemplo, eu fiz pela manhã e vou fazer agora. Se você pudesse, preste atenção, liga o cérebro agora, não durma. Se você pudesse conceituar a partir dessa pergunta quem é a sua esposa e o seu esposo, o que você diria antes de qualquer coisa que é o seu esposo e que é a sua esposa na família ou no mundo? Vou ampliar a minha pergunta. Se eu perguntasse a você quem é o seu filho para você, antes de qualquer conceito mundano ou do mundo, o que você conseguiria responder? Mas eu vou mais profundo ainda. Vou perguntar para os filhos. Se você pudesse conceituar quem são seus pais, antes de qualquer conceito humano, o que você diria que os seus pais são? É aí que habita o princípio da honra, a partir dos conceitos. Então você poderia dizer assim, meu marido é uma bênção, é trabalhador, ele me trata bem. Não, isso é o que o seu marido faz. Ele paga os boletos, ok. Minha esposa, ela é dedicada, ela é higiênica, ela cuida muito bem da casa, ela é uma ótima esposa, casados, tá? Eu estou falando. É uma ótima amante, pastor. Ela realmente não tinha Jesus. Quando ela recebeu Jesus, ela ficou muito melhor. Até porque uma mulher que recebe Jesus como Senhor e Salvador, e principalmente se o marido não é cristão, ela não pode piorar, né? Ela tem que ser melhor. E ela tem que ser melhor em tudo. Aí o pensamento de deslealdade diz assim, pastor, como é que eu vou ser tudo isso se ele não faz o que ele tem que fazer? Opa, guarda isso, hein? Você que pensou isso. Guarda isso, porque é o sinônimo aí, a sinalização, de que a deslealdade está procurando o caminho. Então vamos voltar para a resposta. Quem é meu marido? Bom, meu marido, segundo a nova mente pautada em Cristo Jesus na lealdade, ele é, antes de qualquer coisa, filho de Deus, a imagem e semelhança dele. Agora, o que o pecado fez com meu marido? E desviou ele de tudo isso. Mas segundo a palavra de Deus,
Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Jesus veio resgatar isso. O princípio da lealdade que se manifesta através da honra é voltar a dar o devido valor às pessoas, mesmo que elas não façam aquilo que deveriam fazer. Porque o princípio da honra não tem a ver com o que o outro faz ou deixa de fazer, tem a ver com aquilo que eu me tornei em Jesus. Eu não me rendo à desformidade do outro, uma vez que eu fui chamado em Cristo Jesus para viver em lealdade e manifestar a honra. Logo, mesmo nos momentos em que eu não desejar fazê-lo, porque não foi feita a retribuição que eu esperava, eu decidi continuar na mesma postura e resolver as minhas questões a partir da minha nova identidade em Cristo. Eu fui criado para ser alguém leal a Deus, a sua palavra e aquilo que Ele estabeleceu como conceitos e princípios para os seres humanos. Isso significa uma transformação e renovação de mente. Um outro conceito de lealdade que se manifesta através da honra, e honra significa continuar todos os dias escolhendo dar o devido valor, mas não o valor por merecimento pelo que o outro faz ou deixa de fazer, mas a partir daquilo que eu me tornei em Cristo Jesus. Porque tem muita gente que não merece mesmo não. Você concorda comigo? Levanta a mão quem concorda. Tem muita gente que não merece mesmo não. Levanta a mão alta, fica com medo não está filmando você não. Tem muita gente que não merece mesmo não. Igualzinho eu e você. Porque nós não merecíamos nem que Jesus morresse por nós. Sabe por que ele morreu? Porque ele foi leal ao seu princípio. A Bíblia diz que Deus é amor. E o amor se sacrifica. O amor resgata. O amor acredita. O amor investe. O amor caminha a segunda milha. Não estou dizendo, e aí abre parênteses, que a mulher que apanha do marido vai continuar apanhando. Já falei, você sabe qual é a minha posição em relação a isso. Pegou no teu braço e apertou a primeira vez, acende o farol. Te bateu, delegacia. Não adianta nem vir falar comigo. Porque eu não sou policial, não sou delegado. Eu conheço uma delegada que trabalha no cuidado da delegacia da mulher. E aí você pode falar com ela e falar comigo que eu te encaminho para lá. E marido que fica de cara feia pode ficar de cara feia, que eu não tenho medo de cara feia. Bateu na mulher, delegacia. Agora a mulher ameaçou com a faca também, vai para a delegacia. Porque tem mulher que ameaça com a faca. Eu tirei um estágio um tempo no IML que cuidava dos homens e irmãos. Água fervendo no ouvido, facada, veneno. Ninguém divulga isso. Mas é claro que isso também é uma resposta a uma série de violências que as mulheres sofriam. Mas você tem a mente renovada, amém? Você é de Jesus, resolve as coisas de maneira cristocêntrica. E você para de ser bobo, trata bem a mulher com a qual você casou, porque você dorme primeiro que ela. Pelo menos geralmente lá em casa é assim, eu pego no sono primeiro. Eu tenho que confiar, olha o olhar dela de serenidade, gente. Se eu não confiasse... Então lealdade é voltar a viver a minha identidade e compartilhar aquilo que eu recebi de melhor, Jesus Cristo, na família biológica e na família espiritual, na igreja. Mas nós precisamos identificar os estágios da deslealdade em família biológica e espiritual para não deixar que se prolifere e destrua a nossa casa e destrua a nossa família espiritual. Sabe por quê? Porque eu só fui me tornar uma nova criatura porque Jesus se revelou através da sua igreja, a família espiritual, porque senão a minha família biológica morreria sem Jesus. Eu só aprendi o que era ser um homem de verdade, foi na minha igreja, na minha família espiritual, porque lá me apresentaram o exemplo de Jesus, o padrão de homem, de marido que eu deveria ser, foi na família espiritual. E aí a minha família biológica foi abençoada com isso. Foi na minha família espiritual, a igreja de Jesus, que se reunia num outro tabernáculo, não esse de onde eu vim, que foi revelado que tipo de pai eu deveria ser nas Sagradas Escrituras, e temos Jesus, que é o próprio Deus revelado, como referência e exemplo. E foi na família espiritual que eu aprendi. Eu vou dizer uma coisa para você, foi na família espiritual que eu aprendi a me vestir. Eu não me visto tão bem assim não, mas eu tive pessoas que me aconselharam a não ficar de exibicionismo,
a valorizar o meu corpo, porque o meu corpo é fruto de um testemunho vivo de quem Jesus é também. Não é ficar botando fotinha de sunguinha na rede social. Aí eu tomei uns 10 sucos de maracujá para falar isso, irmãos. Porque vocês não têm nada a ver com isso. Mas às vezes vocês pagam, né? Porque o pastor, ele... Sabe, parece que tem titica na cabeça. Você tem Jesus na cabeça, meu filho. Tirar foto e de forma exibicionista, de roupa íntima, de roupa sensual ou poses sensuais. Irmão, ninguém é bobo não, irmão. A sensualidade, ela está tão exposta que todo mundo sabe. Vai tirar foto fazendo biquinho e virando de lado, empinando a ondulação da parte do corpo. Para quê? Com qual propósito? Por que você não começa a colocar a foto da sua mulher e a sua no WhatsApp? Já vai espantar um monte de problema. Nada contra você ter uma foto para não expor sua família. Eu comecei a aprender também que essas coisas são importantes. Mas você não tem nenhuma foto com a sua família, eu já começo a desconfiar. Quando eu vejo lá o WhatsApp, Facebook do cara, não tem foto com a família, não tem com a esposa. Um negócio meio esquisito, parece que não quer deixar claro que tem família. Isso também se manifesta a deslealdade. O primeiro estágio da deslealdade, anota aí que eu só posso pregar até 10 para as 8 horas. Vamos lá. Primeiro estágio da deslealdade em família espiritual e familiar: independência e isolamento. Independência e isolamento. É o primeiro estágio da deslealdade e a maioria não se atenta a isso. Vou usar para você alguns exemplos da palavra de Deus, de pessoas que foram desleais, para você aprender e também receber a solução em Cristo Jesus, para não cair nessa. O desleal deseja destruir aquilo que foi edificado. E por quê? Porque ele tem propósitos pessoais. Mas nem sempre isso acontece por maldade. Acontece porque não nasceu de novo de verdade. Acontece porque a sua experiência com Jesus, de repente, foi só uma experiência religiosa, não uma experiência amorosa, de entender que Deus me amou e logo eu também desejo amá-lo porque Ele me amou primeiro. Vou usar o primeiro exemplo de Joabe, não nosso Joabe, graças a Deus. O Joabe que era chefe do exército de Davi. Joabe era um homem de confiança de Davi. Joabe, ele foi convidado por Davi a fazer parte de um plano que era um plano celestial. Deus tinha escolhido, através do profeta Samuel, ungir Davi, rei de Israel, desinstituir o reinado anterior do rei Saul, por causa da sua deslealdade a Deus. Então Joabe é convidado para fazer parte de um plano que era celestial, onde as famílias desfrutariam disso, onde o reino desfrutaria disso, onde o povo que estava dividido se tornaria uma nação unificada em um único Deus, em um único propósito, em um único valor, em princípios dos céus, e todo o povo seria abençoado por causa dessas atitudes de lealdade, inclusive todas as famílias da terra. O texto vai dizer que Joabe, ele se tornou uma pessoa independente, com essa independência e esse isolamento, ele se tornou um assassino. A primeira atitude de Joabe foi a atitude independente, foi o assassinato de Abner, um comandante de um exército antes da unificação do reino de Israel, na divisão que teve do reino do norte e do reino do sul, houve uma rebelião também contra a indicação e a unção que Deus derramou sobre Davi para unificar os reinos e ser rei de todas as áreas de Israel. Então um exército paralelo existia. O que Davi fez? Davi chamou esse povo para conversar. E desse povo tinha um líder, que era o líder da possível rebelião e resistência da unificação do reino e das famílias. Quem era? Era Abner. Davi faz um jantar, chama Abner para esse jantar e propõe a Abner a unificação do reino. A paz ia governar nas famílias que estavam perdendo seus maridos, seus filhos, suas mulheres na guerra. Imagine o povo de uma mesma nação que foi criado para viver unido, desfrutar da presença e da bênção de Deus. Estavam se matando, porque estavam vivendo em facções, em propósitos, em desejos diferentes.
E aí Davi chama Abner. E olha o que o texto de 2 Samuel 3, 20 e 21 vai dizer. Diz assim: acompanhado de 20 homens, Abner chegou a Hebrom para conversar com Davi. E Davi ofereceu uma festa para recepcionar Abner e a sua comitiva. Então Abner declarou a Davi: permita, meu senhor, que eu me vá e reúna todo Israel, todas as famílias. Meu senhor, deixe que eu as reúna, para que celebrem um pacto contigo, ó rei, e reines sobre tudo o que desejares. Então Davi despediu Abner em paz e partiu tranquilo. Olha o que foi feito naquele momento. Estava se cumprindo o propósito de Deus em unidade familiar. E quando acontece uma unidade familiar de um povo, acontece uma unidade familiar e abençoadora de uma nação. Todos unidos em um único propósito, o propósito de Deus para aquele povo. No entanto, Joabe, ao ouvir que Davi tinha feito um pacto com Abner, e Abner foi recebido com honra e com festa no palácio, Joabe ficou furioso. Ele então enviou mensageiros a Abner, dizendo a Abner que ele queria falar com Abner. E aí, particularmente, queria um encontro. Mas isso era apenas uma estratégia para enganar e matar Abner. Olha o que diz 2 Samuel 3, de 26 a 27. Então saiu da presença de Davi, porque ele tinha acompanhado o que tinha acontecido. Saiu da presença de Davi Joabe e mandou mensageiros atrás de Abner. E eles trouxeram Abner de volta, desde o poço de Sira. Todavia, sem que Davi fosse informado desta atitude, sublinhe isso, sem que Davi fosse informado desta atitude de quê? De ir atrás de Abner e trazê-lo de volta. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o chamou à parte, em particular na porta de entrada, a fim de lhe falar em segredo. E ali mesmo feriu Abner de morte no estômago, e ele morreu por causa do sangue de Azael, irmão de Joabe. Olha o que aconteceu. Olha o primeiro estágio da deslealdade que leva as famílias biológicas e espirituais à destruição: isolamento e independência. Joabe estava muito mais preocupado em colocar em prática um plano pessoal do que propriamente o bem coletivo de toda a nação e de todas as famílias. Quando as pessoas chegam a agir dessa maneira na família biológica ou na família espiritual, elas estão sendo seduzidas pelo espírito de rebeldia e desonra, pensando mais naqueles projetos pessoais delas do que propriamente no bem-estar coletivo de uma nação. E deixa eu falar uma coisa para você: Deus deseja o bem de todas as famílias da terra. Deus tem bênção para todas as famílias da terra, mas se não houver lealdade aos princípios e valores que Deus estabeleceu, e coragem de viver renunciando à deslealdade, a desonra alcançará as nossas famílias com morte, através daqueles que se isolam. Joabe não é aquele que se isolou somente fisicamente, não é aquele quietinho da família, não, que não participa das coisas, que está isolado só no quarto fisicamente, não. Esse também se torna um isolamento que nós precisamos acender a luz. Mas mais do que isso, Joabe estava com o rei, nas reuniões do rei, mas mesmo assim ele vivia de maneira isolada e independente. Ele não compactuava com a revelação de Deus para a unificação das famílias e do reino. Logo, os propósitos das pessoas que vivem de maneira isolada e independente sempre serão propósitos egoístas. Elas não estão dispostas a dar ouvido ao bem coletivo. Enquanto o rei optava pela paz e trabalhava pela paz, para que cessasse a morte dos homens, dos filhos, o estupro e a violência das mulheres da mesma nação, da mesma família, que se autodestruíam por palavras, por ações, por comportamentos destrutivos, Joabe estava em todos esses encontros de celebração de paz e depois saía de maneira desonrosa para viver o isolamento e a independência, porque o isolamento e a independência eram de propósitos. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que está em casa e você que está aqui, eu tenho aprendido que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. As pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, como é que eu vou saber se aquele rapaz,
ele é um rapaz de Deus para mim? Primeiro, a pergunta que eu faço para a menina é: você é a menina de Deus? Para que você tenha a sua oração respondida querendo o menino de Deus? Segundo, qualquer homem que declaradamente professou a sua fé em Jesus Cristo pode ser um homem de Deus. Não coloque para Deus a responsabilidade das suas escolhas. É você na convivência do primeiro estágio da lealdade, a amizade. O segundo estágio da lealdade para a edificação dos relacionamentos, namoro. E namoro não é casamento, não é para viver intimidade de corpos, mas é intimidade de emoções e intimidade de propósitos. Só que confunde, já que é ir para intimidade de corpos, para atender a carne. E aí não estão dando atenção à intimidade de quê? De propósitos e de emoções. Quais são? A análise se essa pessoa é uma pessoa saudável, se ela ama a Deus, se ela não ama a Deus. Aí depois vai colocar a culpa em Deus. Senhor, como é que eu vou saber se esse rapaz ou se essa menina é uma menina de Deus? Ué, conhecendo. Você vai ver os princípios e valores, se ama a Deus, se mostra isso, se une o mesmo propósito que você. A pergunta geralmente que eu faço é: onde vocês desejam estar como família daqui a 5 anos? Aí eu dou uma folha para cada um, para responder, na lata ali comigo. Irmãos, é uma discrepância assim de norte a sul. Mas às vezes já está intimidade de corpos, mas não tem intimidade de propósitos e emoções. Não pararam para conversar sobre: você ama a Deus? Você serve a Deus? Como é que você trata a igreja e o corpo de Cristo? Quais são os seus conceitos em relação aos pastores, aos líderes, à palavra de Deus, aos relacionamentos? Não, pastor, mas ele me trata muito bem. Até quando? Ah, pastor, mas ela me trata muito bem. Até quando? Não dá para ter certeza, pastor. Não dá, mas dá para ter sinalizações. Como é que ele trata a mãe, a família dele, o pai? Como é que acontece isso? Qualquer pessoa que professa Jesus como Senhor e Salvador pode ser a pessoa para você. Só que é você que vai escolher, ô cara pálida. É você que vai decidir se o relacionamento vai ser edificado na lealdade a Deus e uns aos outros ou na deslealdade. E depois não adianta reclamar, porque a culpa não é de Deus. Casalzinho começa a namorar, senta na frente. Daqui a pouco, terceira fileira. Daqui a pouco, metade depois da câmara. Daqui a pouco está lá na beira da porta. Daqui a pouco nem vem mais. Porque a deslealdade está destruindo e consumindo. E a família começa no namoro, tá? Família não começa no dia que o pastor estende a mão, não. Família começa quando você começa a obedecer o que você está ouvindo da palavra de Deus. Deslealdade e isolamento. Abner escolheu isso. Enquanto o rei optava pela paz, o braço direito vivia em deslealdade, fazendo tudo ao contrário. Joabe foi adiante com o seu plano, mesmo sabendo que deveria se submeter à vontade de Deus revelada através do rei. Joabe poderia ter envolvido novamente aquela nação numa guerra. Deus não permitiu, mas poderia acontecer uma nova guerra por causa da independência de Joabe. Essas pessoas geram contenda, elas não se importam com a família espiritual e biológica. Assim como Joabe, há pessoas que só estão na família biológica e na família espiritual para causar confusão e contendas. É tempo de conversão para que haja avivamento nas famílias, irmãos. É tempo de conversão e arrependimento. O rei Davi tinha autoridade sobre Joabe, porém, isso não impedia que Joabe tomasse decisões por sua conta. Frases na família como: ninguém tem nada a ver comigo, você já viu isso? Eu também tomava uns 10 copos de suco de maracujá para não responder a verdade. Às vezes, né, irmãos, eu sou alguém que luta contra a carne também, né? Quer dizer, luta contra a carne não. Eu me aproximo de Jesus para que a carne não me vença. Aí você pega umas figuras às vezes falando mal da igreja, jogando piadinha para as pessoas. Aí um dia eu peguei lá, dificilmente, tem um dia que o Espírito Santo fala assim: vai lá no Facebook. Aí eu vou lá, passei o dedo 2 vezes, aparece. Aí às vezes está lá assim, falando mal de todo mundo, querendo pagar geral para todo mundo, ninguém paga minhas contas, deslealdade pura. Aí dá vontade de colocar assim: ninguém tem nada a ver com a sua vida mesmo, não? Vamos resgatar um pouquinho a memória? Porque as mesmas pessoas que a gente desonra na família espiritual e na família biológica são as pessoas que depois nós vamos recorrer para sermos restaurados, para procurarmos cura, para sermos abençoados. E tem muitos que não têm a coragem e a honra
de voltar para o lugar de onde desonrou e saiu, porque é muito mais fácil começar num outro lugar que não seja necessário fazer reparações. Pegou essa? É muito mais fácil fugir da igreja. É muito mais fácil começar a vida num outro lugar sem resolver as coisas do lugar da onde eu vim. Porque se eu volto para a minha família espiritual, eu preciso voltar honrando, respeitando, mostrando de verdade que eu exagerei, vivendo perdão e sendo perdoado, reparando os relacionamentos destrutivos, palavras malditas e recebidas fora do contexto pelos ânimos aflorados. Mas a gente quer dar uma fugazinha. Aí a gente vai para outros ambientes. Por quê? Porque é mais fácil recomeçar do meu jeito em outro lugar, sem começar e recomeçar do jeito de Deus, do lugar da onde eu deveria ter voltado e do lugar da onde eu nunca deveria ter saído. Assim acontece nas famílias biológicas. Filhos saindo de casa, abandonando os pais por quererem viver de maneira independente, isolada, que começa nos pensamentos. Sabe como é que começa esses momentos? Começa com a pessoa não dando muita importância para a vida. Apesar de tudo, Joabe, ele não deixava o acampamento de Davi, nem o reinado de Davi, a companhia, a presença de Davi. Pessoas como a Joabe, que se comportam dessa maneira, elas decidem não sair, mas continuar o seu plano de rebeldia, independência e isolamento. Tem outros exemplos de deslealdade na Bíblia, além de Joabe. Tem lá em Gênesis 27:5, a Rebeca. Lembra de Rebeca? Rebeca era a esposa de... Você sabe, Isaac, isso aí. Isso mesmo, você lê a Bíblia. Você está até em Levítico com a gente já. Você está na leitura, como eu falei no início. E aí, naquele momento, você vê uma família sendo destruída pela deslealdade. A deslealdade do filho mais velho, que por herança e ordem estabelecida por Deus no Antigo Testamento, era o irmão mais velho e deveria ser o exemplo da perpetuação da aliança em Deus. E aí o que acontece com Esaú? Ele vende a sua primogenitura a Jacó porque estava com fome. E aí ele fala, eu te dou a minha bênção. A bênção que é para mim, eu vendo ela para você por causa de um prato de comida. Deslealdade a Deus e ao seu chamado de perpetuar a presença de Deus, os princípios de Deus em família. Segundo, Jacó aceita a desonra e a deslealdade, porque ele poderia ter recusado. Terceiro, a mãe ouve o que aconteceu, percebe que o pai pede o filho mais velho para pegar uma caça, e ela orienta o filho mais novo, Jacó, aí na frente do irmão mais velho, Esaú, pegar a caça, e o filho Jacó mais novo diz, mas mãe, meu irmão é peludo, a minha voz, e ela arquiteta com o filho para enganar o pai e receber a bênção como filho primogênito. Você vê a maracutaia da deslealdade a Deus, uns para com os outros, o que gerou um problema sério de inimizade entre Jacó e Esaú. E o que aconteceu? Você sabe a história. Graças a Deus isso não se tornou numa tragédia, porque Jacó teve um encontro com Deus, ele foi tocado pelo Senhor, ele mudou a sua postura e ele decidiu tomar a iniciativa de voltar e se reconciliar com seu irmão. E ele, com medo, manda na frente servos, presentes, joias e um mensageiro dizendo, encontre meu irmão e diga para ele que eu sou servo dele. Tudo isso é presente para ele, porque se ele tiver com raiva de mim, você volta antes, me avisa e eu meto o pé. E aí eles se encontram, ele morrendo de medo, encontra-se com seu irmão que vem com seu exército. O seu irmão vem ao seu encontro, desce do cavalo, e quando ele pensava que ele ia ser abatido pelo seu irmão, eles se abraçam e choram, porque a lealdade a habitou na atitude de reparação dos relacionamentos. Deus deseja a cura da nossa família em 2021, e cura é sinônimo de avivamento. Cura dos relacionamentos, mas isso só acontece quando o Senhor se torna prioridade da nossa vida e na nossa existência. Um outro exemplo de deslealdade, nós poderíamos continuar falando aqui, foi do filho pródigo, tanto do mais velho quanto do mais novo. A deslealdade gera morte na família, e a morte ela acontece mesmo a pessoa estando em vida. Você lembra? O jovem considerou o pai como morto, pegou a sua herança, desonrou a sua família, o nome, o pai, o irmão, partiu. Mas aí diz o texto que ele volta, e ele volta dizendo que, empregados do meu pai têm comida. No primeiro momento ele volta pela necessidade de comida,
Depois ele volta e declara que ele reconhece que pecou contra os céus e contra o seu pai, já não pode ser considerado como filho, porque a deslealdade gerou isso para ele. Qual é a solução para viver liberto do isolamento e da deslealdade, da atitude de isolamento total da minha família? A solução é fugir desse isolamento, é se unir novamente à sua família espiritual, é crescer e ser edificado pelo Espírito Santo de Deus, é aprender como viver em família a partir do assim diz o Senhor, e mais do que isso, ter a coragem de colocar em prática, ser encorajado por um ambiente de uma cultura de valorização da família, que ama Jesus, que orienta você a viver com Jesus, que eleva você empoderado para voltar para sua casa e enfrentar os desafios, que estabelece em você uma postura de maturidade para aprender a viver respeitando os princípios, os valores, as autoridades que Deus estabeleceu como família biológica e espiritual, mesmo quando você não seja atendido em suas expectativas. Fuja do isolamento e una-se à sua família biológica e espiritual para ser edificado e crescer. Quando você se isola, quando você vive com seus pensamentos independentes, você se torna um alvo muito fácil para Satanás, porque ele começa a projetar na tua cabeça coisas que nunca foram a intenção de Deus para você, e você começa a viver a partir daquilo que você está pensando de maneira distorcida. Dê voz ao Espírito Santo de Deus e comece uma família edificada e uma família avivada. Segundo estágio da deslealdade, as ofensas. Depois do isolamento começam a surgir as ofensas. Mateus 24:10, a palavra de Deus diz: nessa época, diz Jesus, muitos ficarão escandalizados e trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. O segundo estágio da deslealdade para com Deus que se revela na família biológica e espiritual são as ofensas. Nesse estágio as pessoas começam a se trair e a se odiarem com ofensas umas às outras. Você já deve ter vivido uma cena dessa em família ou já presenciou. As ofensas que são guardadas durante anos, que se tornam lixo tóxico dentro da nossa própria vida e mente. Situações não resolvidas ou mal resolvidas, ou coisas que nós deixamos para lá, se tornam tóxicas para nós. Porque a deslealdade, ela habita em não resolver as coisas, a deslealdade habita em não resolver as coisas de maneira cristocêntrica. Percebe? A gente não resolve e deixa para lá, acumula desonra e lixo, em algum momento isso vai explodir com ofensa. Você já presenciou alguma discussão familiar na família biológica ou espiritual de eu guardo isso há anos você me trata assim, ou eu não aguento mais, isso está guardado há anos. Pessoas assim preferem se alimentar das ofensas que se tornam rancores do que propriamente resolverem as coisas da maneira correta. Ou, quando decidem, resolvem da maneira incorreta, esbravejando, humilhando, maltratando, com palavras destrutivas, desonrosas, onde o ambiente e a atmosfera que deveria ser saudável e revelar os céus para a resolução dos conflitos e das diferenças, se torna um ambiente de humilhação, destruição e feridas profundas. Nós não fomos chamados para viver de ofensas, nós somos chamados para viver das bênçãos do Senhor. Pessoas que não buscam a cura e superação das suas feridas e das ofensas, tanto ofensas sofridas e ofensas praticadas, serão separatistas em potencial, amargas, ciumentas e facciosas. Qual é a solução para isso? A solução é buscar o tratamento para as nossas feridas e comportamentos. Graças a Deus nós temos uma pastoral chamada Celebrando a Restauração em nossa igreja, que revela Jesus em sua pessoa, em seu poder, em sua palavra, propósitos e promessas, revelando dos céus a vontade de Deus para nós, como seres humanos, e o nosso propósito como seres humanos restabelecidos em Deus. Milhares de famílias foram restauradas nesses 13 anos que eu vou completar nessa casa, servindo essa família. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que Jesus é o nosso foco, Jesus é o centro da nossa vida e também das práticas dos nossos ministérios. O tratamento é buscado nele porque ele tem o poder de nos libertar daquelas feridas que nós mesmos não temos condições.
É lá que nós aprendemos que mães não devem ficar falando mal dos seus maridos para os filhos, e nem os filhos desonrando as mães para com os seus filhos. É um ambiente de honra familiar, espiritual e biológica que gera os homens que vão governar o nosso país. As autoridades que vão estar tomando decisões sobre os nossos próximos anos. Eles não foram gerados na esquina, eles foram gerados dentro de um centro celular chamado família. E quando nós voltamos para Jesus e para a família espiritual, nós temos a oportunidade de colocar nas mãos de Jesus, para que seja consertado tudo aquilo que, sem querer, por ignorância, nós tentamos destruir com as nossas ofensas. Então busca ao Senhor enquanto há tempo, porque Ele quer gerar um avivamento em sua família. E o avivamento começa com atitudes de lealdade. Trate com respeito. Resolva os problemas de maneira cristocêntrica. Você já viu o que Jesus fala sobre conflito? Tem alguma coisa mal resolvida? Faça como Jesus ensinou. Sente, converse. Eu não gosto de fazer reunião, pastor. Eu não gosto de conversar. Meu negócio eu gosto de meter a mão e fazer. É porque você é rebelde e gosta de fazer do seu jeito. É porque você não quer receber orientações e pastoreio e cuidado. Quando a gente senta na mesa lá em casa, os filhos já brincam, vai vir pastoral, vai vir alegria, vai vir amor, vai vir comidinha gostosa que a mamãe fez, mas vai vir cuidado pastoral também. Porque naquela casa habita homens e mulheres que se tornaram um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo é que norteia nossas práticas. Vai ter pastoral sim. Não gosto de fazer reunião na família espiritual, porque toda reunião vem uma pastoral e vem um direcionamento. Vem. Qual é o meu papel aqui? Às vezes eu acho engraçado que eu acabo de pregar, algumas pessoas falam assim, pastor, o senhor está legal? Eu falei, estou. Por quê? Não, porque o senhor pregou de um jeito hoje que parece... Eu falei, meu irmão, presta atenção, qual é o papel de um pastor numa igreja? Não é ser boca de Deus? Não é ser exemplo do Senhor em Jesus Cristo? Você quer que eu pregue sobre o quê? Sobre que você vai ser restituído 7 vezes mais amanhã? Eu não sei se você vai ser restituído. Eu não sei se você nem está fazendo coisas para ser restituído. Mas eu posso dizer para você que existem bênçãos reservadas para todos os filhos de Deus, que o obedecem e o honram, em todos os momentos, em todos os lugares, em toda hora. Inclusive você já está vivendo um monte dessas bênçãos. O papel do pastor é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, é liderar uma igreja, é apontar o direcionamento, o caminho que ela deve seguir, é nortear um ambiente, uma atmosfera dos céus, é preparar novos vocacionados, líderes leigos, líderes vocacionados, pastorais e pastoras, para continuar a implantação do reino de Deus na terra. Eu não fui chamado para ser seu amiguinho, eu fui chamado para ser seu pastor. O problema é seu que me escolheu para ser seu pastor, vai procurar um pastor melhor. Nós perdemos a noção até da nossa missão. Aí parece que quando o pastor está pregando alguma coisa, não, o pastor olhou para mim, apontou para mim, cara. Ele, pastor, o senhor está sabendo de alguma coisa? Pastor, eu vou apontar para quem? Vou apontar para lá então, para o teto. Pessoas que vivem com ofensas e na deslealdade, elas sempre acham que está tendo alguma indireta para elas. Ô filha, fica tranquila, filho, fica tranquilo. Você não está vivendo tranquilo em Jesus? Está preocupado com o quê? Vovó falava antigamente assim, quem não deve não teme. Está muito preocupado com o quê? Eu estou revelando a você algo que Deus revelou para o meu coração. Eu não estou te ofendendo. Eu estou trazendo para você a revelação da verdade dos céus. Se você não recebe dessa maneira, acho que aqui não é um bom lugar para você ficar. Porque a lealdade começa no reconhecimento de que você vê na minha vida e na expressão do meu pastoreio o cuidado de Deus sobre a sua vida. Até o ponto de dizer para você, está errado. Está errada. Não vá por esse caminho, porque eu espero que você faça o mesmo por mim, sem me ofender. Eu espero que quando você me pegue em um erro, o tanto amor que você tem por Jesus e por mim, você diga, pastor, pare aí, olha o que a palavra de Deus diz. Só não pode vir com achismo. Achismo eu não vou dar nem ouvidos para você. Agora, se você vier com a palavra do Senhor, mostrando de verdade que você me ama, que você me honra, e a sua intenção é o cuidado, como eu não vou entender isso como manifestação do amor de Deus sobre a minha vida? Porque você sabe que se eu estiver bem, você vai estar bem. Se eu estiver bem, a família espiritual vai estar bem.
Se eu estiver bem, a igreja vai estar bem e as famílias estarão bem, porque a família espiritual, aquilo que acontece no coletivo, é manifestado lá no particular da minha família biológica. Eu sou encorajado e enviado para um novo tempo. Terceiro estágio da deslealdade, a passividade. Nesse estágio da passividade, as pessoas não se importam com a agenda coletiva que gera um bem-estar para as famílias. A pauta não é a agenda de Deus, a pauta é a minha agenda, é o que eu sinto, é o que eu acho, é a minha predisposição de decidir, não decidir ao mesmo tempo que decido, não fazer nada que contribua para a edificação da minha família espiritual, da minha família biológica. É a gíria que eu aprendi com os adolescentes, que agora eles dizem que é deixar o parquinho pegar fogo. O couro está comendo, eu não estou nem aí, eu vejo uma briga, eu estou festejando. Um homem vê uma mulher sendo agredida no restaurante, ninguém se mete para separar, pelo menos para dizer, amigo, calma, não bate nela não. É aquela passividade diante das injustiças do mundo. Mas é que espera em levantar uma bandeira na rede social e dizer, eu sou militante do grupo tal. Não é militante nem na família, cara. Deus te chama para ser militante, para restaurar a tua casa, para restaurar e contribuir com atitudes construtivas e celestiais o seu lar, o lar físico, o lar espiritual, que trabalham juntos para a edificação do reino. Nessa atitude de passividade, a pessoa não se envolve de maneira proativa em nada, a não ser na sua própria agenda e pauta. Ela não se envolve nos desafios que afligem a família espiritual e a família biológica. São indiferentes, despreocupados com as pautas comuns de bem-estar, preservação e conquistas em família, seja a família biológica ou a espiritual. Jeremias 48:10 vem nos trazer a solução. A primeira delas é: desgraçado o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Desgraçado o que faz com negligência o trabalho do Senhor. O que é o desgraçado? É que vive fora da graça de Jesus. Jesus conquistou tudo na cruz, revelou seu amor e sua graça, mas eu resisto a ela. Eu não quero dar ouvidos, eu não quero viver ela plenamente, ok? Não vamos ser ignorantes quanto ao conceito, tá bom? É aquela pessoa que não está preocupada em entender que você foi chamado para ser uma nova pessoa e desenvolver um novo trabalho na sua família espiritual e biológica, um trabalho eterno. Você é trabalhador. Jesus falou para os discípulos assim, eu trabalho até agora e meu pai também. Nós trabalhamos para a edificação de famílias avivadas. Nós trabalhamos para a edificação de igrejas saudáveis, porque igrejas saudáveis, famílias saudáveis, igrejas saudáveis. Sociedade precisa de referência familiar. A minha família não tem um fim em mim mesmo. Tem pessoas que se projetam nas pessoas que se casaram jovens para dizer, você é uma inspiração de amor a Deus, de edificação familiar, de honra ao Senhor. Eu quero me casar e ser parecido com vocês. Por quê? Porque vocês são parecidos com Jesus. Então, no fundo, o casal quer ser parecido com Jesus. Aí o casal se deleita para aprender de Jesus, através de outras pessoas. Sai da passividade de ver a família sendo destruída e não fazer nada. A sua família pode negar tudo de você, menos as suas orações. Não seja passivo diante da destruição que Satanás está trazendo para a sua casa. Comece a interceder, envolva a sua família espiritual nisso, cresça, busque ajuda. Você precisa se expor da maneira correta para as pessoas certas. Não há avivamento e cura familiar sem exposição para as pessoas certas e de maneira correta. Ore a Deus, peça a Ele direção, tem um discipulador, tem uma discipuladora de Deus, você escolhe. Mas não fique sem fazer nada. Tiago 4,17, a palavra de Deus diz, refletir sobre isso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Você foi chamado para atuar de maneira celestial na edificação da sua família. Eclesiastes 9:10, sendo assim, tudo quanto vier à sua mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças, porquanto para o Sheol, ou a sepultura para onde vais, não há atividade,
não há trabalho, não há reflexão, não há planos, não há conhecimento, não há saber, não há nada. A solução está em Cristo e na sua palavra, na palavra de Deus. Vença o mal com o bem. A única coisa que você não pode fazer é não fazer nada. Pare de ser crítico. Pare de ser aquela pessoa que só critica e seja uma pessoa que traga a solução. Vença o mal com o bem sempre. Seja proativo com o que a palavra de Deus aprova e edifique a sua casa em Jesus. Não fique paralisado só frequentando cultos. Faça da sua vida e da sua casa um verdadeiro culto ao Senhor. Ore, Ele vai operar milagres extraordinários na sua família. A quarta atitude que as pessoas tomam, que é um sinal da deslealdade, é a crítica. Anote aí, a crítica. A passividade deixa a pessoa com tanto tempo que ela começa a ter mais tempo de ficar olhando só para o que ela não gosta ou para ficar criticando as pessoas dentro da sua família biológica ou espiritual. Sabe por quê? Porque ela não faz nada. Ela não paga o preço. Ela não conhece a rotina da família espiritual e biológica. Então, para ela é muito fácil falar, questionar. Mas Jesus não nos chama para sermos críticos. Você e eu fomos salvos para edificar e não para criticar. Está na onda agora ser crítico. Eu estou cansado de crítico de rede social, crítico de coluna de jornal, crítico de livrinho. Eu quero ver a experiência de vida da pessoa, porque a nossa fé é prática. Eu quero ver o que você está fazendo de verdade, se mobilizando dentro da sua casa para melhorar o ambiente. Não é ficar só colocando culpa na sua esposa, no seu esposo, criticando os seus filhos, maltratando toda a família. O que você está fazendo para que a sua família seja avivada, ame a Deus, comece a ser um alvo das revelações dos céus sobre a sua família? A passividade nos faz pessoas críticas, sem entender a história, as dores das pessoas e nos torna pessoas improdutivas, porque sobra muito tempo para ficarmos reparando minuciosamente nas pessoas, nos líderes, na igreja, nos membros da família. Nesse estágio a pessoa só observa e amplia os defeitos dos outros. O desleal, ele se acha melhor do que os outros e age de maneira crítica, encontrando falhas em tudo, na mulher, nos filhos, na esposa, na casa, mas não toma a atitude de ser um instrumento de Deus para edificar nada. Você foi regenerado em Cristo Jesus para edificar um novo templo, edificado na pedra angular que é Jesus Cristo, na sua palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus. O povo de Deus nunca foi tão desacreditado como nessa época, porque está vivendo de maneira crítica somente, e não na ação. Lembre-se do que nós compartilhamos. A igreja deve ser resposta daquilo que ela mais condena no mundo. Você é a resposta daquilo que você mais critica dentro da sua casa, da sua família espiritual e biológica. Quinto estágio de deslealdade, o político. O estágio político, ele é interessante. O estágio político é onde o desleal, ele não se contenta em viver a insatisfação familiar sozinho. Ele não luta por um avivamento. Ele é um político para que haja seguidores para o seu descontentamento. Então ele tenta seduzir um filho, tenta seduzir uma filha, colocar uns contra os outros. Cara, e nós temos um exemplo disso na Bíblia terrível, que foi a atitude de Absalão, filho de Davi. Ele queria o reinado do pai, antes de Joabe matar ele. E olha o que ele faz. Ele tenta usurpar o reino do pai com atitude política. Ele ia para a porta da cidade, ficar recebendo as pessoas que voltavam insatisfeitas, porque as suas causas não receberam a atenção que elas desejavam. Olha o que diz o texto. 2 Samuel 15:3, olha como o político, que é um dos estágios da deslealdade, age na família espiritual e biológica. Diz assim, ó: então Absalão ficava na porta da cidade e aproveitava a oportunidade e comentava com as pessoas: a tua causa é válida e justa, mas infelizmente
não há nenhum representante do rei que te escute. E Absalão sugeria às pessoas: quem me dera ser designado juiz desta terra. Todas as pessoas que tivessem uma causa ou demanda legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. Guarda aí um pouquinho, presta atenção. Todo espírito de deslealdade político, ele vai querer usurpar a autoridade que não tem, o poder e o lugar de autoridade que não lhe foi concedido, e ainda vai fazer promessas que não pode cumprir. Você viu o que ele acabou de cumprir agora, de prometer? Todas as pessoas que tiverem uma causa eu vou julgar e vou resolver. Gente, às vezes a gente não consegue resolver as causas de 4 pessoas dentro da família. A minha visão pastoral é de cuidado, por isso levantar muitos líderes. Por quê? Porque eu não estou cuidando como deveria da minha própria família. Eu tenho que aprender com Jesus, eu preciso de outras pessoas para orarem por mim, para ajudar no cuidado com meus filhos, da minha esposa. Eu preciso da minha igreja, eu preciso dos meus amigos, eu preciso do meu pai espiritual, discipulador. Eu preciso da igreja que ampara a nossa igreja com orações e é uma inspiração para a gente. Eu preciso de tanta gente. O político não, ele faz promessas que ele não consegue cumprir. Pior que tem um monte de gente que acredita. Mas ele fazia mais para pegar a confiança do povo. Olha o que ele fazia. Além de prometer o que não conseguiria cumprir, ele ainda diz mais, versículo 5. E sempre que alguém se aproximava de Absalão para falar com ele, elas se prostravam diante dele, porque ele era filho do rei. Aí ele pegava a pessoa pela mão e disse: que isso, levanta aí. Dava um abraço e beijava a pessoa. Político come pastel na época de eleição, né? Anda no meio do povo, faz um monte de coisa. A única coisa que ele não faz é abandonar a atitude política para o que é mal e começar a reunir pessoas em amor e em poder para a edificação de uma nova vida familiar. É isso que Jesus deseja para as nossas casas. Pessoas que politicamente não sejam politicamente corretas, sejam politicamente celestiais. Amem a Deus, vivam os princípios, mesmo que por um momento tenha que desagradar a esposa ou esposo. A esposa, vendo a atitude errada e pecaminosa do marido, não pode ficar quieta, mesmo que ela esteja usufruindo disso. Sabe por quê? Porque um dia o boleto chega, a conta vai chegar e vai chegar para a família toda. A mulher sábia percebe: filho, eu identifico seu esforço, mas isso que você está fazendo não é legal, não é de Deus. A palavra de Deus diz que isso não é para a gente. Mas é bom. Não, mas não é bom para a gente. A palavra de Deus está dizendo que isso não é legal para a gente. Em algum momento essa conta vai chegar, porque o diabo nunca oferece jantar gratuito. Não existe almoço grátis com o diabo e com as regiões celestiais do mal. Então a solução é: deseje e busque em Deus o que Ele prometeu para você como propósito de vida, e não cobice o que Ele deu para o outro. Pare de ficar fazendo comparações com as famílias. E se você for, em algum momento, olhar para alguma família, que ore como inspiração para o que Jesus deseja que você seja. Para de ficar como Doriana e Margarina, achando que toda família é perfeita. Toda família está sendo aperfeiçoada diante do Senhor. Mas o espírito de deslealdade faz você acreditar que a sua família é a pior e que a grama do vizinho é sempre melhor. Isso é o espírito de deslealdade sobre a sua vida. Gere honra, busque em Deus o que Ele prometeu para a sua família, vive todas as promessas, busquem juntos. Vocês estão orando juntos, vocês buscam em Deus a solução juntos. Isso aqui honra ao Senhor, estamos juntos, marido e esposa. Não, isso aqui não honra ao Senhor, nós não vamos fazer. Não, olha só, meu filho, eu vou orar, mas eu não vou entrar com você nessa furada. Isso é lealdade, isso é mostrar em amor, não é brigar, jogar panela, jogar a cadeira para o alto. Os homens, eles têm um jeito muito particular para dizer algumas coisas que eles desejam, né? É igual as mulheres quando falam que compraram alguma coisa. Comprei porque estava na promoção. Na promoção nada. Aí os homens querem criticar a deslealdade da mulher de ter comprado algo sem falar com ele, porque existe a deslealdade até na administração dos recursos. Lá em casa, nós aprendemos em Jesus a não fazermos nenhuma conta e nenhuma aquisição e não ajudar ninguém sem antes se reunirmos juntos e orarmos.
Nós reunimos e oramos. A mulher fala que foi na promoção, o marido faz a mesma coisa. O que houve, filho? Não, estava passando e a gente estava precisando comprar o pneu para o carro, e aí eu comprei o pneu do carro, e aí eu olhei, mas a roda de magnésio, amor, estava baratinha, eu comprei também, parcelei em 5 vezes. Mas estava detonando e brigando com ela porque ela comprou outra coisa. Quer dizer, eu julgo você pelas suas ações, mas quando cai na minha conta, eu quero que você leve em conta as minhas intenções. Isso é desleal, isso é político. Vamos vencer isso em nome de Jesus. Sexto é o engano. O engano é o novo estágio. O estágio da deslealdade que acontece quando eu acho que tudo que eu estou me tornando não tem a ver com Deus, com a família biológica ou com a família espiritual. Nessa fase do engano, a sabedoria, o conhecimento e a posição alcançada que foi delegada por Deus através de pessoas que me ajudaram a vencer, a crescer, a conquistar, a me tornar o que eu me tornei, elas são negligenciadas. E eu bato no peito dizendo: eu sou o máximo, eu estou aqui por minha capacidade e competência, eu sou o cara, eu sou a mulher, a minha família é o máximo. Essa fase do engano, da deslealdade, não leva em consideração que Deus usou pessoas, usou a família espiritual, usou pai, usou mãe, usou amigos, para que você pudesse alcançar os seus objetivos em família e pessoais. Essa deslealdade fere muitos pais, sabe? Porque os filhos batem no peito como se eles já tivessem nascido e tendo a capacidade de limpar até o traseiro deles quando estava sujo. Rapaz, o meu traseiro e o seu traseiro foi limpo pelos nossos pais. Você foi cuidado no hospital por uma enfermeira ou enfermeiro. Você está vivo até hoje porque Deus usou pessoas. Você teve a sua formação espiritual porque Deus usou homens e mulheres de Deus, para que você pudesse ter a mentalidade de Cristo hoje. Você ouviu pregações, você ouviu músicas, pessoas que foram importantes para você. A lealdade habita em reconhecer todas essas pessoas e os processos que Deus usou para que eu chegasse até aqui. Algumas você lembra, outras você não lembra. Jesus falou sobre essa atitude de desonra. Ele diz: só em sua própria terra, em sua própria casa, no meio dos seus próprios parentes, que um profeta não tem honra. E diz o texto que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali por causa da desonra e da incredulidade do povo, porque olhavam para ele e viam assim: esse aí não é o filho de José e Maria? Não é ele e os irmãos dele? Não é esse cara aí? Aí a gente posta nas redes sociais um monte de frase de pregador importante, mas a gente não posta aquilo que Deus deu da mensagem de domingo por um irmão, por uma canção e pelo que o pastor pregou. A gente honra a família dos outros, mas não honra a nossa. A gente fala bem do marido da vizinha, mas eu não consigo enxergar o que há de bom no meu, mesmo diante de todos os defeitos dele ou dela. Eu olho para meus filhos, eu fico comparando ele com os outros. Eu não consigo subtrair do meu filho e dizer: meu filho, como você é importante nisso, minha filha, como você é especial nisso. Mas você precisa aperfeiçoar isso para o teu bem. Ame a Deus, ame ao próximo, seja feliz, dê honra a quem tem honra. O engano me leva a achar que eu sou maior, melhor, mas eu conquistei tudo com a força da minha lábia. Se não fosse a graça de Deus, você estava desgraçado, meu filho, minha filha. Se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui de pé, eu já teria sido consumido. Olha o que Jesus disse em João 13,16: em verdade vos afirmo, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes esses ensinamentos e os praticardes, abençoados sereis. Note que a Bíblia só diz que vamos ser abençoados se praticarmos, observarmos e guardarmos as orientações que Ele deu. Qual foi a orientação? Pessoas te enviaram, não pense que você é melhor do que elas. Pessoas pagaram preço para que você estivesse aqui hoje, mesmo que elas não tenham sido aquilo que você pensou e sonhou, mesmo que elas não se tornaram aquilo que você desejava. Deus foi misericordioso em instrumentalizá-las para um momento específico da sua vida. Para de ficar falando mal da igreja que você saiu. Para de falar mal dos pastores que conduziram a sua vida e a sua existência, porque em algum momento da sua vida eles foram especiais e foram importantes. E agora, porque não atendem mais às suas expectativas, não merecem mais a honra e o respeito devido anteriormente,
Você é livre para crescer, para ir para um próximo estágio, você só não é livre para praticar a desonra, porque a desonra não faz parte daqueles que se tornaram livres em Jesus Cristo. Mostre grandeza na sua maneira de viver, livre-se do engano. Sétimo e penúltimo, estou terminando para você. Esse estágio é o estágio que também assolam a nossa vida e a nossa existência, o da rebelião. Agora chega o escancaramento do combate à família de verdade. Nesse estágio, há uma luta aberta contra as pessoas sem respeito, sem amor, sem zelo e sem preservação. Ele é muito parecido com o estágio da ofensa, mas agora é rebelião mesmo. O mesmo espírito que acometeu Lúcifer, de se tornar melhor, de construir o seu próprio governo e reino, e a pauta principal da existência é aquilo que pensa, aquilo que deseja. Nós podemos ver em Ezequiel 28:12, a origem da rebelião em Satanás. Ele foi o primeiro que se rebelou contra Deus, seus propósitos e projetos. Aquilo que Deus desejou ao criar Lúcifer foi jogado por terra quando ele desejou ser quem ele não foi criado para ser e construir um mundo à sua imagem e semelhança, e não viver no mundo a imagem e semelhança de Deus. O que você deseja para a sua família? Viver uma família à sua imagem e semelhança ou viver uma família à imagem e semelhança de Deus? Eu escolho uma família à imagem e semelhança de Deus, mas para que isso aconteça eu tenho que morrer. O oitavo estágio é o estágio da morte. Nós somos chamados a morrer. Morrer para nós mesmos, para vivermos para Deus. A consequência de todo rebelde é a morte. Mas preste atenção em algo. É a morte pelo motivo errado. É a morte por causa da desonra. É a morte da rebelião, mesmo estando vivo. Lembra do filho pródigo? Quando ele volta para casa, eu encerro com essa ilustração para orar por você e com você para uma semana extraordinária em Jesus. Quando ele volta para casa, o pai o avista e ele é surpreendido pelo seu pai. Ao ser surpreendido pelo seu pai com um abraço, um beijo, ele começa falando para o pai aquilo que ele achava. E ele recebe tudo aquilo que o pai tinha para lhe dar a partir do arrependimento. Ele volta para casa. Ele é arguído pelo filho mais velho, que também estava morto, mas estava dentro da casa. E ele diz: há quanto tempo eu tenho te servido e você nunca fez isso por mim? Agora este teu filho, percebe que ele perdeu a lealdade até de considerar o irmão como irmão. Não é mais o meu irmão, é esse teu filho. Volta para casa e você o recebe com honra, com festa, com amor. Eu imagino o pai que representa a Deus, Jesus contando essa história, dizendo: meu filho, mas não há o que receber de diferente quando alguém volta para casa arrependido. Na família que eu constituí, só há reservas para amor, para perdão, para nova identidade, para festa. Nós precisamos festejar, porque esse seu filho, que não é somente seu irmão, que não é somente meu filho, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A deslealdade nos leva a estarmos vivos, porém mortos. Mas o reencontro com o Senhor e a permanência em seus propósitos nos conduz para uma nova vida, onde nós morremos para a desonra e vivemos e revivemos para o Senhor. A conclusão é que Deus não suporta a rebelião gerada pela deslealdade e desonra. Ele remove do rebelde, a partir da sinalização do sim do ser humano, a rebeldia que o afasta de Deus, dos seus propósitos, e o torna digno em Jesus de ocupar o lugar de honra. Mas todo que permanece escolhe a deslealdade, vai gerar morte em sua própria vida, em sua família espiritual,
em sua família biológica. Se não se arrepender e não abandonar, se não se voltar para Jesus e deixar as práticas pecaminosas morrerem com a velha natureza, vai levar consigo as consequências destrutivas para a família, geradas pela desonra e pela deslealdade. A palavra de Deus mostra o triste fim para as pessoas que decidiram amar a deslealdade e morrerem pelos motivos errados. Mas ela também revela que o Filho veio para buscar e salvar o que estava perdido, em Lucas 19:10, e nos mortificar para aquilo que realmente gera desonra, para vivermos na morte em Jesus a honra, o avivamento e a restauração em família. Nós não podemos viver mais a deslealdade em nosso meio familiar. Nós fomos chamados para uma nova vida. Nós temos uma nova identidade. Deus deseja constituir uma nova família em 2021, avivada, famílias constituídas pela lealdade a Deus, uns aos outros, como exemplo vivo em lealdade pela missão que recebeu, de ser uma inspiração, porque as pessoas precisam de uma inspiração dos céus para não serem destruídas. Isso vai se materializar a partir da sua vida, porque você tem Jesus, amém?